De cima, então, queria olhar para baixo. Queria chamá-los isoladamente, sempre que tivesse saudades de companhia. Vede, ó homens do Irã, assim surgiu a terra, nossa terra, onde vivemos. Rochas, águas e plantas foram criadas pela imaginação de Ahura Mazda. E os deuses brincaram com a terra durante longos, longos tempos. Um ser humano absolutamente não pode formar para si uma ideia de como era tal época. Ahura Mazda estava contente. Os deuses estavam ocupados e não o perturbavam. E exatamente enquanto assim pensava, eles vieram para pedir-lhe: Senhor, coloca seres na terra, os quais nos sejam subordinados. Como devem ser constituídos? Perguntou o sábio Deus bondosamente. Devem se parecer conosco, pediu a Advisura Anahita, a linda. Deixa-os ser completamente diferentes, pesados e grosseiros, mas fortes e corajosos, para que tenhamos nosso divertimento com eles, clamou o Atar. Ahura Mazda, então, imaginou duas criaturas. O ser humano, de acordo com o pedido de Anahita, e o outro, conforme o desejo de Atar. E os deuses ficaram alegres. Novamente se passaram tempos infinitamente longos. Trouxeram muitas transformações na Terra, pois os deuses sempre de novo dirigiam os fenômenos aqui embaixo de modo diferente. O ser humano tinha proliferado e surgiram muitas espécies de criaturas humanas. O mesmo acontecera em relação ao futuro, do qual se desenvolveram todos os demais animais que conheceis. Todos os deuses tinham requerido para si o domínio de determinadas espécies daqueles animais. Sabeis disso. Os pássaros pertencem a Vanim. Os peixes, serpentes e sapos, a linda Anahita. O Atravan silenciou. Os cântaros estavam vazios. Continua a contar, pediram muitos dos ouvintes, mas as chamas estavam prestes a apagar. Era hora de procurar os acampamentos. Em ordem, se retiraram os homens. No dia seguinte, ecoavam vozes alegres dos montes. As moças colhiam frutinhas dos arbustos para o alimento. E os homens andavam pelas redondezas, olhavam para os ninhos de grandes pássaros, exterminavam serpentes venenosas e falavam daquilo que tinham ouvido no dia anterior. Quando Mitra se preparava para guardar suas irradiações, soou um tom metálico. Um dos mobeds, com um bastão grosso, batia ritmadamente contra um gongo de ferro pendurado livremente numa das árvores mais altas. Não soava bonito, mas ouvia-se longe, constituindo para os homens sinal de que se podia reunir para escutar as narrativas do sacerdote. Afoitamente se reuniram. Anteriormente já tinham ouvido a maior parte da narrativa, mas sempre o Atravan, numa outra forma, acrescentava algo novo. Era
a única vez no decorrer do ano em que todos eram orientados. Para o resto do ano, tinham então que se aproveitar destas narrativas. A maioria dos homens era constituída de pastores de gado, permanecendo solitários junto às suas manadas. Aí tinham bastante tempo para pensar. Viviam ligados com os deuses dos quais lhes era permitido ouvir novamente. Sob as pálidas irradiações de Maônia, um ficou conhecendo inimagináveis segredos sobre a cooperação de forças na natureza. Outro auria coragem máscula e intrepidez das incandescências de Mitra. Quando a praça estava completamente tomada e não sendo mais possível esperar por algum retardatário, o Atravan acendeu as 3 piras centrais, onde, no entanto, faltavam as resinas aromáticas. Os mobeds tinham trazido feixes de galhos secos, com os quais alimentavam as chamas, que apenas tinham que servir para fins de iluminação. O Atravan sentou-se. Agora usava uma vestimenta marrom escura, de lã macia, segura por um cordão branco. Faltava o diadema. Ontem falei a vós, homens do Irã, como a terra e tudo o que vive nela foi criado tão maravilhosamente. Ahura Mazda, o sábio Deus, viu, porém, que os seres humanos se fixavam nos deuses que vinham e pelos quais eram governados. Com isso, esqueceram-se de que ele estava acima dos deuses, de que um único pensamento dele poderia fazer desaparecer tudo, assim como tinha criado. Imaginou então, a seu gosto, entes que poderia enviar para os seres humanos, para influenciá-los, ajudá-los ou premiá-los. Deviam, porém, servir a ele, permanecer nas proximidades dele, entre ele e os deuses. E ele imaginou a verdade, uma maravilhosa figura feminina vestida de azul, com límpidos olhos azuis. Para onde a enviasse, aí não poderia persistir uma nebulosidade. Deu-lhe como irmã a pureza, uma figura feminina vestida de branco prateado e com um véu luminoso diante do seu rosto encantador. Ela é reanimante como a neve. Nos cumes mais altos de nossas montanhas, inatingível, contudo, acessível a todos os que se empenham em encontrá-la. Quando Ahura Mazda enviou essas 2 para os seres humanos, viu que aquelas pessoas que delas se aproximavam se julgavam melhores do que as demais. Assim, não poderia ser, senão as criaturas humanas estragariam aquilo que lhes devia trazer a bem-aventurança. Quando Ahura Mazda, o Deus bondoso e sábio, ponderou assim, o seu cuidado criou mais uma figura feminina, singela e modesta, em vestido cinza prateado. Ela segue a verdade e a pureza e conduz com mãos suaves e âmenas as pessoas prestes a embriagarem-se consigo mesmas.
Essa preciosa criatura chama-se humildade, que em seu íntimo guarda o tesouro que Ahura Mazda, o Deus, depositou nela. Quem reconhece a humildade, sendo por ela amado, esse receberá a bem-aventurança. Essas servas ajudaram fielmente ao Deus Supremo, tornaram-se queridas e indispensáveis a Ele. Queria mostrar que estava contente com elas, permitindo-lhes que imaginassem o que poderia surgir da sua atuação em benefício às criaturas humanas. Ele então vivificaria tal imaginação, dando-a como recompensa. Aí a verdade imaginou a sabedoria, que sempre poderia permanecer junto das almas, visando a verdade. E essa foi agregada a ela. A pureza sorria, então o bondoso Deus soube o que a sua mais cara filha desejava, doando-lhe o florescer das almas humanas que por ela se deixassem guiar. Sabeis, ó homens, quem aqui na terra se esforça pela pureza, esse se torna uma alegria para todos nós. Pensai em vossas mulheres, pensai na mais linda mulher terrena, da qual temos notícia, na princesa de Janitra.